Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Maurino Clemente aqui. No primeiro vídeo que eu postei sobre o autismo, eu iniciei um estudo sobre a Lei 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o TEA, o Transtorno de Espectro Autista. Hoje eu retomarei de onde eu parei, né? No parágrafo 1º da lei está escrito que é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos. Aí eu vou falar depois o 1 e o 2. No vídeo anterior, eu expressei minha opinião dizendo que o legislador deveria ter utilizado outra palavra no lugar de portadora. Por quê? Porque alguns dos significados de portar é transportar, levar, carregar, como se a pessoa que tem TEA estivesse carregando algo consigo. E quem tem o TEA não está carregando nada. O cérebro da pessoa que tem o autismo, que tem o TEA, ele desenvolveu-se de forma diferente, atípica. Só isso. Além disso, a palavra portador é muito associada à palavra doença. Porque as pessoas também costumam falar portador de doença tal, o que também é errado. Vocês já devem ter ouvido, né? Fulano é portador da doença tal. Está errado. Não existe portador de doença. O que a pessoa está portando, algumas vezes, é o vírus de determinada doença. Então é errado falar portador de doença ou portador de TEA. Maurino, qual a forma correta então? Ao invés de falar portador de TEA, fale a pessoa com TEA, ou pessoa com autismo, ou pessoa com transtorno de espectro autista. Nem a palavra autista é legal de se utilizar para se referir à pessoa que tem o TEA. Só que a gente fala errado, né? A gente fala portador do TEA, tá errado. Porque a gente precisa se corrigir. Se você sabe o certo a partir de agora, por que falar o errado, né? Mas a gente pode ser que durante os vídeos que eu estou fazendo, eu mesmo fale errado, portador do TEA. Só que aí vocês escrevam aí embaixo, por favor, olha, você falou errado, não é portador do TEA. É a pessoa com o TEA, entendeu? E também não vamos criar uma celeuma com a pessoa que falou errado, que está próxima a nós. Não, só dá um toque nela, sutilmente, fala, ó, você falou portador do TEA, mas está errado, não é portador do TEA, é pessoa com autismo, né? Ou pessoa com o TEA, transtorno espectro autista, certo? Então, o Pedro é portador de TEA? Não. O Pedro tem o TEA. O Pedro tem autismo. O Pedro é uma pessoa com TEA. Mas, Maurino, a própria lei usa o termo portador. Sim, por isso que as pessoas falam errado. Entendeu? Aí tem uma pessoa que acompanha o canal e falou assim para mim, nossa, mas você está dizendo que a lei está errada, né? Olha, eu discordo da lei. Eu discordo dessa palavra que foi utilizada na lei, entendeu? Eu estou dando a minha opinião, simplesmente não só dando a minha opinião, como justificando. Agora, as pessoas não são obrigadas a concordar comigo e provavelmente também não mudarão a lei por conta da minha opinião, mas que eu acho que está errado, certo? O legislador também pode errar, ele também pode cometer falhas. Afinal de contas, ele é um ser humano, né? Ele não é uma pessoa perfeita, certo? Mas essa é só a minha opinião e você não é obrigado a concordar comigo. Eu não sou o único que pensa dessa forma, né? Existem muitas pessoas que pensam que a palavra portador é errada, entendeu? Inclusive da própria área, né? Da própria área da medicina, das terapias, da psicologia, enfim, de uma forma geral, né? Então, também não concorda com essa palavra. Mas voltando ao que diz a lei.
O parágrafo 2º do artigo 1º da lei diz: a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Veja bem, como eu disse no vídeo anterior, a pessoa que tem o TEA não tem uma doença. Ela tem uma deficiência, um transtorno. Ele nasce com aquele transtorno, certo? Agora veja bem, vocês encontrarão estudos, artigos científicos dizendo que o TEA, que o autismo é uma doença, certo? Existem profissionais da área da saúde que afirmam que o TEA é uma doença, certo? Mas eu não sou da área médica. Eu fui realizar estudo para poder fazer esse vídeo, mas eu sou advogado. Como advogado, eu me baseio no que diz a lei. A lei não trata as pessoas que têm o TEA como doentes. A lei, vocês verão que a lei se refere a eles como deficientes. Os incisos 1º e 2º que estão aparecendo aí embaixo na tela definem como é a deficiência e seus padrões. Não vou ler tudo para ficar cansativo, né? Só quero esclarecer que cada pessoa que tem o TEA tem ele num grau ou nível. Alguns conseguem realizar atividades sem a ajuda de terceiros, outros não conseguem. Maurino, mas agora me surgiu uma dúvida. Se TEA não é doença, por que fala-se tanto em tratamento? Porque tratamento não está só relacionado a doenças, mas também a cuidado, acolhimento, acompanhamento para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Você não vai ao médico só quando você está doente, né? Mas também porque você precisa ser acompanhado por um profissional de saúde, ver como está a sua saúde, né? Ou no caso da pessoa com TEA, ela precisa ter um desenvolvimento, né? Às vezes ela precisa da ajuda para que ela tenha um desenvolvimento que lhe permita uma melhor qualidade de vida, certo? Agora vejamos o que diz o parágrafo 3º. Os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei 10.048, de 8 de dezembro de novembro de 2000, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Sabe aquela fita quebra-cabeça, que é símbolo para identificar pessoas com autismo? Sabe aquela fita? Então, a lei diz que os estabelecimentos poderão valer-se da fita. Veja bem, o verbo utilizado aqui na lei é poderão e não deverão ou devem. Então eu entendo que a lei não é essa lei que eu estou me referindo aqui, que eu estou abordando hoje. Ela não determina que seja feito, que os estabelecimentos devem colocar. Ela cita a fita como uma possibilidade, tá? Mas já existe, em contrapartida, já existe lei determinando que o estabelecimento deve colocar a fita quebra-cabeça. Portanto, se vocês forem a algum estabelecimento que não tiver a fita, muito educadamente, dirija-se ao responsável, né? Sem dar barraco, sem dar escândalo, certo? Peça que o estabelecimento inclua a fita na placa de preferência. Sabe aquela placa de preferência? Embora, como a própria lei diz, o autista é um deficiente e ele já consta naquela placa de preferencial, né? Já consta naquela placa de preferencial pessoas com deficiência, assim como constam idosos e outras pessoas. Então, assim, chegou no estabelecimento, não tem a fita quebra-cabeça, não precisa dar barraco, só sugira que o estabelecimento coloque, entendeu? Embora já exista lei que determina que a fita, o símbolo da fita deve constar nos estabelecimentos.
ok? Bom, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, comenta se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar embaixo no vídeo, alguma sugestão. Se não concordou com alguma coisa que eu disse, pode colocar embaixo também. Por favor, seja educado, né? Coloca um comentário ali, faça o comentário educadamente, certo? Curte, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, fica com Deus.